Nós queremos agradecer a Deus por esse dia e vamos orar antes de abrirmos a palavra do Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar por esse dia. Somos gratos pelo teu cuidado para conosco e rogamos que o Senhor possa vir falar aos nossos corações essa noite. Usa-nos como instrumento em tuas mãos para a edificação da sua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu falei para o Pedro errado ou ele entendeu errado. A leitura da noite não era Gálatas 6, era Efésios 6. Mas Deus sabe por quê. A mensagem é bem própria também, bem importante para nós, a leitura desse texto. Mas o que eu queria destacar no texto de Efésios, capítulo 6, são os versículos 10 e diante, que fala da armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-os com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele termina pedindo que ore também por ele, mas só apenas esse texto que nos fala da armadura. O Spurgeon, dentre várias mensagens famosas que ele tem, uma tem o título de Entretendo bodes ou alimentando rebanhos. Já naquela época, no seu tempo, ele fazia uma crítica quanto ao que tem acontecido em muitas igrejas hoje, aonde que os crentes apenas recebem entretenimento e não recebem a palavra de Deus e com isso acabam sucumbindo. E o tema da minha mensagem nessa noite é: aonde você está? No playground ou no campo de batalha? O que a vida cristã é para você? Quando você fala que é cristão, quando você diz que é evangélico, quando você fala que é crente, o que você está querendo dizer com isso? Se é apenas que você aceitou a Jesus e vai para o céu, você está apenas com metade do pacote da bolacha. Se você pensa que a vida cristã é uma sala de espera para o céu, talvez eu vou te decepcionar. Você está sentado à toa no sofá dos conformados. Vida cristã vai além disto. Vida cristã envolve os nossos relacionamentos, de como investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, com quem andamos, o que falamos, como vivemos. Em João 10, o Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 10 que ele veio nos dar vida abundante. Mas me parece pouco abundante apenas aguardar a eternidade. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de crentes que ignoram os benefícios terrenos de ter Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Muitas vezes, por causa dessa pregação que se ouve, de que aceite o Senhor Jesus e vai para o céu, as pessoas não aprenderam ou não estão sendo ensinadas a respeito de que o mesmo sangue que salva também transforma a vida da pessoa. São pessoas que desejam viver vidas tentando separar o inseparável.
elas querem contrariar uma palavra de Jesus, querem contrariar aquilo que o Senhor Jesus nos diz com relação ali em Mateus 6:24, por exemplo, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, e elas querem contrariar isso. Talvez você vai pensar, bom, ali em Mateus 6:24, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, ele conclui o versículo falando a respeito que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então, esse texto só está referindo à riqueza. Recentemente eu falei sobre isso. Mas, quando você lê o contexto, Jesus vem falando sobre várias práticas da vida de uma pessoa. Podemos chamar aquilo que é chamado no capítulo 6 de Mateus, ele está dentro do contexto daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ou práticas para a vida cristã. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus trata desses assuntos, e ele vai tratando de assuntos como, por exemplo, de que como nós, como crentes, devemos ser diferentes das pessoas desse mundo, e ele nos chama, então, para ser sal e luz, no capítulo 5. Também nos fala a respeito de como devemos ser cumpridores da lei, sobre como evitar a ira, sobre como evitar e como não cair na cilada do adultério, do divórcio, e assim segue todo o capítulo 6 e 7, falando a respeito, dando-nos advertências, a fim de que nós venhamos apenas servir um único Senhor, que é o Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo. A advertência em tentar servir dois senhores vai além, então, do dinheiro, pois até um pobre miserável pode desejar servir os seus desejos egoístas, que é, em suma, o Deus que muitos desejam adorar. Satisfazer a própria vontade, satisfazer a própria carne. E se eu perguntar a você, você adora a outro ou outros deuses, você seria rápido em responder que claro que não. Se eu perguntar, você adora outro Deus? Não. Mas talvez deveríamos ter um cuidado e não ser tão rápido assim na nossa resposta. E pensar um pouco, né? E talvez pensar um pouco mais. E começar a meditar e lembrar daquele dia que você disse para você mesmo: dane-se os outros, eu vou fazer o que bem entender. Que Deus você acha que está seguindo naquele momento, se não o Deus do seu coração? Ou se você disser, todo mundo faz, porque eu não posso fazer o mesmo, você está seguindo Deus do mundo. Ou às vezes a pessoa até diz, eu sei que não é certo. Até evita a palavra pecado, né? Mas ela diz, eu sei que não é certo. Mas será só desta vez que Deus você está seguindo? A quem estamos tentando enganar quando fazemos isso? E ainda queremos convencer que só temos um Deus quando decidimos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, né? Quando desejamos apenas satisfazer os desejos egoístas da carne. Tudo isso acontece porque muitas vezes achamos que estamos vivendo num playground. Eu acho que todo mundo sabe o que é playground, né? E por que estou usando o playground como exemplo? É porque lá no playground, a criança ela vive despreocupada. A criança ela vive brincando, correndo de um brinquedo para o outro. Ela não está preocupada com o que está acontecendo ao seu redor. E você já deve ter percebido isso com o seu filho, com o seu sobrinho. Eu já experimentei isso agora recentemente com os meus netos. Quando a criança chega no playground, ela não sabe por onde começar. Corre da balança para o escorregador e logo vai para a gangorra e assim ela vai de um lado para o outro, despreocupada, e os adultos ficam só observando aonde elas estão indo, porque elas não estão prestando atenção no que está ao seu redor. E muitos crentes estão dessa forma, despreocupados com as coisas que estão acontecendo ao seu redor.
correm de um lado para o outro, para uma coisa, uma novidade nesse mundo, buscam diversão onde não pode encontrar diversão, buscam satisfação em coisas que não pode saciar a sua alma. E aí as igrejas, então, como Spurgeon dizia, ficam dando entretenimento, né? Entretendo bodes, com novidades, com coisas que surgem no dia a dia, como novidades no meio evangélico, e a pessoa passa a vida cristã despreocupada com a própria vida cristã. Correndo de um lado para o outro nesse mundo, buscando diversão aonde não podem encontrar. E eu cheguei à conclusão de que os crentes de hoje, eles escreveram uma nova Bíblia. Uma Bíblia que diz apenas aquilo que ela quer ouvir. Faça isso, não tem problema. Ouça a sua voz, ouça a voz do seu coração. Ah, ele não é crente, mas o que tem de eu me envolver com ele? Nessa mensagem de Spurgeon, ele diz que quando Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, lá não tem nada escrito assim. Também crie novidades, entretenimentos. Nós fazemos atividades fora dos cultos, né? Vamos ter lá no carnaval, vamos passar no Taquaral, depois vamos assistir um filme, não é no nosso culto dominical. Mas aquela igreja que no domingo fica criando novidades, Elizabeth mostrou esses dias aí, que o pastor chegou de moto no púlpito? Chegou de moto no púlpito. Qual que é o objetivo de chegar de moto no púlpito? O quê? Ele... Na moto. Ele na moto. Então, aí os crentes gostam disso. O crente gosta de ouvir o crente despreocupado, ele gosta de ouvir aquilo que vai trazer para ele motivo para continuar vivendo daquele jeito. Ah, eu faço isso. Não tem problema. Lógico que tem. A Bíblia é contra, então é pecado. Fuja dele. Ah, mas o irmão falou. E talvez o grande problema hoje é porque na internet tem tantas vozes de crentes, teólogos, falando um monte de coisa que, mas tá vendo? Lá o pastor pega no pé nisso, mas aquela outra igreja lá é mais legal. Eles fazem outras coisas. Porque talvez eles estão vivendo no playground, preocupados com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Elas preferem, Paulo fala isso também em Timóteo, se cercam de teólogos dos seus próprios desejos. Elas, então, assim, como criança, correndo no playground da vida, quando menos espera, um tropeção, um joelho ralado, uma testa aberta, um braço quebrado. E então ela acaba entrando em parafuso e se pergunta: por que Deus não cuidou de mim? Enquanto estou correndo de uma balança para um gorro para o escorregador e eu tropeço e arrebento na minha vida, nesse mundo, por que Deus não cuidou de mim? Porque você não deu atenção àquilo que a palavra de Deus diz e que você deveria prestar atenção. É lógico, as coisas do mundo nos oferecem armadilhas, tentando nos derrubar. Então não foi à toa que Paulo deixou escrito, deixou registrado, né? Deus deixou registrado por meio do apóstolo Paulo, aquilo que lemos agora em Efésios 6, 10 a 18, como sendo a armadura de Deus. E Deus sabe que precisamos de todas essas ferramentas, ou todos os componentes de uma armadura, para vencermos as nossas batalhas espirituais. Os exemplos que eu dei aqui no início, falando de ouvir a voz do coração, você merece ser feliz só uma vez e tudo bem, não faz mal, são dardos inflamados do inimigo que diariamente, ou melhor, minuto a minuto, eu escrevi uma palavra que não deve existir no dicionário, minutuamente, né? Não existe essa palavra, mas a cada minuto, Satanás desfere sobre nós o seu dardo, seus dardos inflamados, tentando nos atingir.
E nós estamos no playground e distraídos, não percebemos e logo caímos em suas ciladas. Vida cristã deve ser vivida com um propósito. Qual é o propósito maior do crente? São Ronaldo sempre perguntava, né? O que diz o catecismo do Westminster? Uma vez ele falou isso, o Walter era recém-chegado. Pastor Fábio, quem que é o Westminster? Aí eu tinha ali o catecismo, o escritório era aqui, peguei para ele, é uma catecismo, não só tem do Westminster, né? A Igreja Batista tem, outras igrejas têm catecismo, né? E eu cresci ouvindo catecismo católico, né? As crianças faziam catecismo, né? O catecismo é uma relação de doutrinas que o crente deveria saber para, na hora da vida prática diária, ele estar preparado para responder, por exemplo, com relação à sua fé. Não é só a pergunta. Então, são feitas perguntas. Então, qual é o propósito principal do homem? Aí a resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí vem os versículos que trazem essa. Por que essa resposta é assim? Tem os versículos ali. Então, tem vários. O Westminster é grosso, mas tem uns pequenininhos. E algumas igrejas fazem os membros decorar esses versículos. Então, qual que é o propósito do crente? Glorificar a Cristo. E como é que fazemos isso? Na prática. Não é vir à igreja cantar louvores aqui, e na segunda-feira eu vou viver minha vida como se Jesus não existisse para mim. É tendo uma vida transformada, com amadurecimento espiritual. Paulo precisou exortar uma igreja toda por causa de que eles não estavam maduros suficientes para receberem novos ensinamentos. E não era porque eles eram recém-convertidos. Leia o motivo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que não são carnais e andam segundo os padrões desse mundo? E aí ele vai fazendo depois uma relação de práticas de crentes maduros que ainda continuavam vivendo como crianças espirituais. Porque eles estavam no playground. É no playground que uma criança briga com um amiguinho, porque os dois querem sentar na mesma balança. É no playground que uma criança bate no amiguinho, porque ele sentou do lado da gangorra, né? Do lado esquerdo da gangorra, e ela queria aquele lado do lado esquerdo. Crianças são assim. E Paulo fala: olha, eu não pude dar uma feijoada para vocês, porque vocês não têm capacidade ainda. Vocês estão imaturos. Não porque vocês são recém-convertidos, mas porque vocês não buscaram o crescimento espiritual. Eu, às vezes, me pergunto como é que pode uma pessoa de anos de igreja, ainda mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, ainda ser tratado como criança? Ou como é que pode uma pessoa que cresceu na igreja, conhece os princípios bíblicos, ainda assim continua vivendo no playground? É porque elas não entraram ainda no campo de batalha. Decidem facilmente pelas coisas desse mundo do que pelas coisas de Deus. Talvez elas não expressem verbalmente, mas elas estão nos comunicando que fazer a vontade de Deus não importa muito. Quando eu decido tomo uma decisão contrária à palavra de Deus, eu estou mostrando que Deus tem a dizer sobre esse assunto, não me importa. Importa que eu seja feliz. Na prática, é isso que as pessoas dizem. Eu ouvi recentemente alguém dizer mais ou menos isso. Eu aprendi muito da palavra de Deus com vocês. Não aprendeu nada, porque está fazendo totalmente o contrário do que a palavra de Deus diz.
Como é que nós vamos aprender da palavra de Deus se não estamos dispostos a viver pela palavra de Deus? Nos versículos 11 e 13 aqui do texto de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos manda nos vestir de toda a armadura de Deus. Ele diz no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13, novamente, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. A questão não é se o dia mau virá. A questão é, quando o dia mau chegar, como é que você vai estar preparado? Ah, eu peguei só uma parte da armadura. Peguei só aqui, o apóstolo Paulo fazendo, né, a analogia da armadura do cristão. Ele fala a respeito do calçado, os pés calçados para a preparação do evangelho da paz. Ah, eu só tenho o evangelho. Eu sou evangelho. Mas ficou despreocupado em proteger o coração, a mente, deixou de lado a verdade, a couraça da justiça, como Paulo fala aqui, não pegou o escudo da fé que lhe protege contra os dardos do inimigo, e aí ele facilmente cai nas ciladas do diabo, conforme o apóstolo Paulo fala aqui. Notem que Paulo, ele diz que iremos ter dias maus. O crente que está no playground acha que não tem dia ruim, não. Sabe quando você é criança? Talvez quando adulto você faz isso também, porque eu já fiz. Você vai viajar para um lugar muito gostoso, e chega o último dia, você fala, ai, você tanto ficar aqui. Você tira férias, né? Vai para a praia, vai para o campo, faz uma viagem internacional, 15 dias. Aí no último dia, ai, seria tão bom se eu ficasse, se morasse aqui. É só que, para você ficar, vamos supor, você vai viajar lá para os Estados Unidos. Vai morar nos Estados Unidos. Com o salário que você ganha aqui. Né? Se você for viver na prática lá, a gente não vive com o que é só. Se você ganha muito bem, né? Não sei como é que é os seus vencimentos, mas dificilmente você viveria num lugar como os Estados Unidos por causa do custo de vida. Aí você volta para a realidade do Brasil. Porque quando você está viajando, tudo é bonito. Até os moradores de rua é mais bonito. Eu e a Elizabeth, quando estivemos lá em Paris, os caras moram dentro do metrô. Por causa do frio, né? É que chique, né? Tudo no metrô. Vestido com casaco pesado por causa do frio, os mendigos de lá vestem sobretudo. Os nós aqui é bermuda e camiseta rasgada. Né? Mas é uma outra realidade. Quando você volta para a realidade, você vê que realmente é outra coisa. E na vida cristã é a mesma coisa. A gente vem para a igreja, canta louvor, é tão bonito, tão gostoso, dá aquela sensação de querer passar um dia, a noite, né? Ali, mas você tem que voltar para a segunda-feira, para o trabalho, para a escola, e é ali aonde as coisas acontecem. E muitos crentes não conseguem olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e acabam caindo. Outros até olham para as coisas que estão acontecendo no mundo e talvez prestando atenção nos acontecimentos políticos do mundo todo, chegam até a falar, nossa, Jesus está voltando. E é verdade, Jesus está voltando. Aliás, ele está voltando desde que ele foi levado aos céus. Ele falou que voltaria. Mas não voltou. E como é que nós aguardamos esse dia? Ou como é que você está preparado para esse dia? Será que você está distraído com as coisas desse mundo? Ou você realmente está andando de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, preparado para os dias maus? Às vezes nós cantamos hinos
que não faz muito sentido para a vida do crente. O hino do cantor cristão 295, eu esqueci de colocar a letra aqui dele, não o Inara, do cantor cristão. Eu copiei, mas não colei o hino todo, mas às vezes a gente canta o hino 295, tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, sim, tudo a ti. Resoluto, mas submisso. O quanto você é submisso à palavra de Deus, o quanto você é submisso àquilo que Deus quer na sua vida. Sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo, a ti entrego, corpo, alma. Realmente entrega o teu corpo e tua alma para Cristo? Eis aqui. Este mundo mal renego. Temos renegado esse mundo mal? Será mesmo? Ou nós paqueramos as coisas desse mundo? Flertamos com as coisas desse mundo? Ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entrego. A terceira estrofe, né? Sinto teu amor transformar a minha vida. O quanto o amor de Cristo tem transformado a nossa vida ao ponto de abrir mão das nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. É triste ouvir e até ver pessoas que dizem amar o Senhor Jesus, mas na hora da prática abandonar um pecado, abandonar um mau hábito. Não quero. Por quê? Porque não entregou tudo ao Senhor Jesus. Eu falo isso porque eu muitas vezes tenho lutado contra entregar tudo. Porque é uma batalha. Nós estamos no campo de batalha. Nós estamos no playground. E você sabe como é que funciona o campo de batalha. Pelo menos, talvez você já tenha assistido filmes sobre guerra. Lá está o camarada agachado numa trincheira e, de repente, ele levanta o pescoço e tum, leva um tiro. O sniper estava de olho nele há 3 dias, esperando o momento certo de atacar. Eu gosto de filme de sniper por causa disso. Ele fica lá, às vezes, o dia inteiro, passa a noite, chovendo, a arma mirada no inimigo. 2, 3 quilômetros, 3 quilômetros de distância até, né? Teve um que foi, recentemente, que foi 2 quilômetros que eu vi na TV. 2 quilômetros de distância, esperando o inimigo aparecer na janela. O diabo é assim. Ele não tem pressa. Alguém disse recentemente, se tem uma coisa que o diabo é, paciente. Ele não tem pressa em derrubar o crente. Mas o crente parece que não aprendeu a lição. Que nós possamos deixar o playground de lado e entrar no campo de batalha. Um outro conselho que o apóstolo Paulo nos dá, se encontra também no Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo nos exorta a prestar atenção como é que estamos vivendo essa vida nesse mundo. É para viver como sábio, não como tolo. O Senhor Jesus fez aquela parábola do sábio e do tolo, né? Que construíram as casas, um na rocha, outro na areia. E sabe qual que é a diferença entre um tolo e um sábio? E talvez se você não sabe a diferença é porque você tem sido tolo. Desculpa falar isso, mas se você não sabe a diferença entre um sábio e um tolo, é que talvez você tenha sido tolo em não buscar a sabedoria que vem do alto. Mas a principal diferença entre o sábio e o tolo é que, por exemplo, o tolo, lá em Salmo 53:1, diz que Deus não existe, não há Deus. E não pense que a simples negação da existência de Deus é algo dito apenas pelos... Você pode falar, o ateu fala isso. Não. Muitos crentes declaram que Deus não existe quando decidem tomar decisões que vão contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz,
isso, mas eu não faço aquilo. Então, Deus não existe para mim. Deus não existe. Sabe quando a sua mãe falava para você, e talvez os pequenos ainda ouçam isto, fala uma vez, fala outra vez, a terceira vez, fala, estou falando com a parede, porque você não está dando ouvido ao que a mãe está falando. Muitos crentes estão assim, não dão ouvido à palavra de Deus, então para ele é como se Deus não existisse. O tolo diz que Deus não existe, que não há Deus, e ele faz todo tipo de tolice na sua vida. Pratica todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Por quê? Deus não existe. O sábio, ele sabe quem é Deus e o teme. O tolo diz, Deus não existe e não teme. Muitos crentes tolos não temem a mão de Deus em sua vida porque acham que Deus não existe. Ou acham que Deus só veio no mundo para dar a salvação. Por isso que eu falei no começo, que você comeu só tem metade do pacote da bolacha. Porque você só está esperando você ir para o céu. Mas a sua vida cristã é completamente contrária àquilo que você proclama. Tá? Então o tolo, ele diz que não há Deus, por isso ele é tolo. O sábio diz que não, Deus sim existe. E ele sabe que Deus, quem é Deus e teme a Deus. Salomão usa a expressão o temor do Senhor em Provérbios 14 vezes. Em 2 ocasiões, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7, logo no começo. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema o Senhor. Eu falava para o Pedro, para o Davi, quando era pequeno, algo que eu li de um livro. Esse livro eu já li umas 3, 4 vezes. E sempre quando eu estou meio assim, desanimado, eu volto a ler ele, porque é um testemunho de um crente, de um missionário médico em Bangladesh. E ele dizia que quando ele é criança, o pai dele falava assim para ele, filho, não faça o que é errado e você evitará muitas encrencas. O pai não era crente, né? Ele não foi criado num lar cristão. Mas o pai falava assim, filho, não faça o que é errado e você vai evitar muitas dores de cabeça. Eu falava isso, não sei se o Pedro e o Davi, acho que deve ter ouvido que fizeram, pelo menos eu sei, de poucas coisas erradas que eles fizeram, né? Mas assim, você quer ser sábio? Tema o Senhor. Faça aquilo que é da vontade de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus para que você adquire sabedoria e pratique aquilo que é da vontade de Deus. Então, 2 vezes Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Noutra ocasião, ele usa o termo temor do Senhor como base da sabedoria. Lá em Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria. Então, qual que é a base da sabedoria? O temor do Senhor. Agora, a escolha, ela é nossa, né? Individualmente. Ou você é tolo e fica aí brincando de crente no playground deste mundo, ou você se reveste da armadura do Senhor e sai para a batalha. E não pense que o diabo espera você sair daqui do templo, aqui dentro mesmo. Muitas vezes nas conversas, em bancos depois de culto ou antes de culto, o diabo já está atacando os seus dardos inflamados. E nós não estamos atentos a isso. Muitas vezes, em conversas que deveriam ser evitadas, o diabo está atacando. Então, não pense que se você ficar distraído no playground, você está livre da batalha. Você não está livre da batalha. A diferença é que lá no playground, você é presa fácil. Você é presa, né? Diabólica. Isso aqui está distraída. É fácil. Né? Mas se você se reveste da armadura de Cristo, da armadura de Deus, como Paulo fala aqui, e a promessa que ele nos traz aqui, se você prestou atenção no capítulo, no versículo, ele diz no final aqui, que ao revestirmos da armadura, nós teremos vencido, né? Ele diz no versículo 13,
Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. De novo, o dia mau virá. E depois de terem vencido, é a promessa de quem está revestido da armadura de Deus, é a vitória contra os ataques do maligno. Tudo, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É sair da batalha vitorioso. Então, como eu disse, a diferença é que no playground você é presa fácil. E, infelizmente, muitos crentes têm sido devorados pelo diabo. Só talvez não perceberam isso ainda. Por quê? Porque buscam apenas entretenimento. Voltando à mensagem de Spurgeon lá no começo. O entretenimento que distrai o crente. Já percebeu quantas músicas são feitas só para distrair o crente? Isabel estava falando de uma aí, parece que é coisa de semana agora, né? Começou a semana. Eu vi hoje um cara falando, eu sigo essa pessoa, eu não entendi muito bem do que ele estava falando, depois a Isabel também viu, aí um pedaço da letra é algo referente a macumba gospel, né? Uma música que fizeram aí, de uma pessoa que se diz líder cristão, e eu não posso entrar em detalhe porque eu não vi ainda o que se trata. Mas um dos comentários é isso aí. Olha, não é música de louvor, não é música de adoração, não é música de congregação. É música de entretenimento. E ele usa uns termos ali que remete à macumbaria, parece. Não sei. Eu tenho que ver ainda isso aí. Ao E de Deus é a música. Talvez você vai receber no seu celular essa música aí. E eu quero depois abrir ela, ler e entender o que ela está dizendo ali. Mas só pela parte que eu ouvi, parece que é um terreno de umbanda. Não sei, posso estar enganado. Como aqui está sendo gravado, não quero me processar por injúria e difamação. Tá? Mas é entretenimento. Lembra da música Como Zaqueu? Era entretenimento. Todo mundo cantava. Até as pessoas se tocavam em festas nas ruas aí. E a música começa errada, porque não é como Zaqueu quero subir. Você tem que, como Zaqueu, descer. Porque se você subir, você só vai ver Cristo. Para você se transformar, você tem que descer. Mas a música fez um tremendo sucesso. Por quê? Porque o mundo gospel descobriu que o crente pode ser facilmente entretido com coisas comerciáveis. Que nós possamos estar atentos e possamos alcançar a misericórdia de Deus e nos despertarmos enquanto há tempo. Como Paulo fala, os dias são maus, o inimigo é feroz, a batalha é grande, mas com a armadura de Deus venceremos o inimigo. Que Deus possa nos abençoar. E, irmão, entre no campo de batalha. Os dias são maus. Eu temo por essas crianças. O que elas têm recebido estão sendo bombardeadas diariamente, né? Por meio de desenhos, por meio de músicas. Uma pessoa que nem crente disse que uma criança deveria ter acesso ao celular apenas depois dos 12 anos de idade. Tamanho é a quantidade de porcaria que existe. Muitos pais, talvez zelosos, procuram dar para os seus filhos apenas aquilo que é bíblico, né? Graças a Deus existem plataformas cristãs na internet. Mas eu temo por essas crianças. Estão crescendo, já sendo alimentada com tanta coisa desse mundo, que talvez lá na frente ela vai fazer uma profissão de fé sem realmente ter entendido o que é o evangelho. E vai continuar seguindo a mesma vida. É como aquele mendigo que foi pego, dar um banho, botar uma roupa nova, mas ele continuou vivendo na rua. Não houve transformação. Mas que nós possamos, já que declaramos crentes no Senhor Jesus Cristo e buscamos transformação dia a dia, possamos viver dia a dia buscando essa transformação para a glória de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. O hino 45. Após o culto, então, nós passaremos a ceia.